Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Marcelo Veiga, sou professor de Direito Penal, defensor público e hoje vou trazer um tema muito importante que é a fixação do regime prisional. Pois bem, para começar a falar de fixação de regime, eu quero trazer para vocês dois pilares, duas diretrizes gerais que vão nortear a análise de todos os requisitos, sejam jurisprudenciais, sejam eles legais, para fixação do regime de cumprimento de pena do apenado. O primeiro deles é que, para analisar e fixar o regime prisional, devemos nos atentar para três grandes fatores decisivos: a reincidência, a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais. Sempre que você tiver que analisar a fixação de um regime, você vai prestar atenção nesses três fatores: reincidência, quantidade de pena e circunstâncias judiciais, porque é a combinação desses fatores que será determinante para a fixação do regime. Um outro pilar, também muito importante, é de que, no caso de condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime inicial de cumprimento deve ser feita tomando em conta o resultado da soma ou unificação, quando for o caso, a detração ou remissão. O que é isso? Olha, a gente vai analisar aqui os regimes prisionais e como fixar de forma correta o início do cumprimento da pena nesses regimes. Agora, vou tirar o exemplo aqui do regime aberto. O indivíduo que é condenado a uma pena de reclusão de 1 ano, primário. Ora, se ele é primário, pena de reclusão de 1 ano, pelo Código Penal, ao menos em tese, ele ficaria no regime aberto. Eu já vou estudar isso com vocês. Só que se ele tem 10 condenações por 1 ano de reclusão, ele tem que cumprir ao todo 10 anos de reclusão. E 10 anos de reclusão já não dá mais para colocar no regime aberto, porque o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, afirma que para condenações superiores a 8 anos, o regime inicial deverá ser o fechado. Então, antes de fixar o regime, a gente precisa saber quais são as condenações que o apenado tem naquele processo ou em outros processos, porque a fixação do regime vai levar em conta as condenações que ele possui, tá? Da mesma forma que, caso ele fique preso provisoriamente, foi condenado a uma pena de 5 anos de reclusão, é primário, teoricamente vai para o semiaberto. Só que desses 5 anos, ele já ficou 3 anos preso provisoriamente. Quanto resta de pena? 2 anos. Então, se restam 2 anos, deverá o juiz fixar no regime aberto. Eu vou fazer essas contas com vocês, vou mostrar como você vai fixar o regime, mas eu quero que você lembre desses dois pilares. O primeiro deles é que os fatores decisivos para a fixação do regime são reincidência, quantidade de pena e circunstâncias judiciais, e depois que, nas hipóteses em que o apenado é condenado por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a fixação do regime deve levar em conta a soma ou unificação das penas e, quando for o caso, detração ou remissão. Se ele ficou preso provisoriamente, esse tempo é descontado da pena fixada. É a detração prevista lá no artigo 42 e a remissão, por exemplo, se nesse momento em que preso provisoriamente ele também estudou, esse estudo vai servir para remir a pena e desse resultado da remissão será fixado o regime. Então são esses dois pilares para a gente começar a trabalhar com uma regra geral, que essa é, sem sombra de dúvidas, a regra mais importante para você levar para a sua prova, sobretudo para provas objetivas, né? Eu sempre digo que, por segurança para os alunos, se você não lembrar de nada de fixação de regime, lembra pelo menos do artigo 33, parágrafo 2º, para você não errar aquelas questões mais simples
Tá? Então lembra pelo menos da letra do artigo 32, parágrafo 2º, que muitas vezes a gente lê de forma desatenta. Mas tem algumas peculiaridades aqui que a gente vai analisar juntos, tá bom? Vamos lá. O 32, parágrafo 2º diz assim: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas na forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência para o regime mais gravoso. A linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Então diz o código, superior a 8, uma imposição, uma presunção, deverá começar a cumpri-la no regime fechado. O condenado não reincidente, presta atenção aqui, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá desde o princípio, e aqui é poderá e não deverá, poderá desde o princípio cumpri-la em regime semi-aberto. E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá também, nem sempre, mas ele poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então são esses elementos que eu quero que vocês prestem atenção para a gente desenvolver a nossa explicação. São 3 faixas de regime, porque nós temos 3 regimes prisionais aqui trabalhando com a hipótese de reclusão. Lembrando que, se for detenção, está excluído o regime fechado, tá? Condenações superiores a 8 anos deverá cumpri-la no regime fechado se for reclusão. Se for 8 anos, por exemplo, de detenção, vai para o semiaberto, porque a detenção só cabe na forma mais grave, o semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena superior a 4 anos não exceda 8, poderá desde o início cumpri-la em regime semiaberto. E o condenado não reincidente, com a pena igual ou inferior a 4 anos, poderá começar a cumprir no aberto. Então vamos começar aqui a destrinchar isso para fixarmos as hipóteses. Bom, em que situação o indivíduo começa a cumprir a pena no regime fechado? Bom, aplicada a pena superior a 8 anos, regime fechado. Há aqui uma presunção de necessidade da sujeição do condenado a regime mais rigoroso, desde o início, salvo as hipóteses do artigo 42, da hipótese também de remissão, que ele pode, mesmo condenado a uma pena de superior a 8 anos, ele não começar no regime fechado, né? Que aí são as hipóteses de remissão e detração. Então esse é o primeiro regime fechado para condenações superiores a 8 anos, tá? Ainda que primário. Essa é uma importante porque não se analisa condições subjetivas do apenado para fixação do regime fechado para condenações superiores a 8 anos. Ainda que primário. Bom, tem alguém fora dessa hipótese que vai para o fechado? Tem. Vamos dar uma lida aqui na linha B do parágrafo 2º do 33. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá desde o início cumpri-la em regime semiaberto.
Tá? Então, nessa hipótese, ele pode ir para o semiaberto. Agora, e se ele for reincidente com pena superior a 4 até 8? Como não dá para aplicar a linha B e a linha C também, que fala do aberto, esse reincidente irá para o regime fechado. Cuidado, porque nem todo reincidente vai para o fechado, tá? Eu estou organizando com você as hipóteses. Primeira hipótese, aplicada pena superior a 8 anos, ainda que primário. Por quê? Porque o Código Penal fez uma presunção da necessidade de sujeição daquele indivíduo para o regime fechado, salvo as hipóteses de remissão e detração. Tudo bem? Segunda hipótese do indivíduo ir para o fechado. Aqui, reincidente que tem a pena superior a 4 e até 8, porque a linha B é restrita ao não reincidente. Ora, em uma interpretação a contrário senso, se a linha B diz que o não reincidente condenado a essas penas poderá ir para o semiaberto, eu posso afirmar que, para o reincidente, ele não pode ir para o semiaberto nessa hipótese. Então, o reincidente condenado a uma pena superior a 4 até 8 anos irá para o regime fechado. Tudo bem? Lembrando sempre, eu botei uma observação aqui no final do slide, tratando-se de detenção, a regra do 33 caput impede que seja definido o regime fechado para o cumprimento inicial. A detenção e a prisão simples não comportam regime inicial fechado, mesmo que aplicadas por tempo superior a 8 anos, possível somente em caso de unificação de penas. Se ele for condenado, por exemplo, a 3 crimes punidos com detenção, aí acaba passando, 2 crimes, tá? Por isso, para a detenção, o regime mais gravoso possível é o semiaberto. Tá? Essa é uma informação tranquila. Então, recapitulando o nosso primeiro slide, regime fechado, primário ou não, com condenações superiores a 8 anos. E o reincidente, que tem a pena superior a 4 até 8 anos, esse vai para o fechado também. Tudo bem? Regime semiaberto. Quem vai para o semiaberto? Aplicada a pena superior a 4 anos e não excedente a 8, caso o condenado não seja reincidente, ou seja, hipótese de primariedade, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Nessa hipótese, além do critério relativo à quantidade de pena imposta, poderá o juiz considerar a qualificação subjetiva do condenado, ou seja, são aqueles 2 critérios utilizados. Aqui a gente vai trabalhar com o critério da reincidência, no caso ausente, e mais o critério quantitativo, quantidade de pena. Tá bom? Então ele tem que ser primário e ser condenado a uma pena superior a 4 até 8 anos para começar no regime semiaberto. A jurisprudência dominante firmou o entendimento no sentido de que o legislador quis punir mais severamente apenas o condenado reincidente com pena de reclusão, impondo-lhe o regime prisional fechado no início do cumprimento da pena. O reincidente condenado à pena detentiva poderá iniciar o seu cumprimento no regime semiaberto. Essa é uma observação importante também,
Porque, e o reincidente? Não, o reincidente, condenado a uma pena de detenção, vai para o regime mais gravoso possível para a detenção, que é o semiaberto. Tá? Então, nessa faixa aqui, na linha B, quem está aqui dentro? Condenados não reincidentes a uma pena superior a 4 até 8. Eles poderão começar no semiaberto. E se for reincidente? Se for reincidente com a pena nessa quantidade, onde eles estão? Estão aqui. O reincidente é uma pena de superior a 4 até 8, vai para o fechado, tá? E o não reincidente está nessa faixa aqui, ele vai para o semiaberto. E quem vai para o aberto? Vai para o aberto aqueles condenados a uma pena igual ou inferior a 4 anos, desde que não reincidentes, ou seja, primários. Poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Contudo, é possível que o caso concreto indique a necessidade de cumprimento de pena em regime mais gravoso. Essa é uma exceção do parágrafo 3º que a gente já vai analisar, tá bom? Então essa é a faixa que eu quero tratar com vocês. Regime fechado, primário ou não, condenações superiores a 8 anos de reclusão. Outra hipótese do fechado, o reincidente condenado a uma pena superior a 4 até 8 também vai para o fechado. Semiaberto, primários condenados a uma pena superior a 4 até 8. E aberto, o primário condenado a uma pena até 4 anos. Ficou alguém de fora dessa festa. Quem? É justamente a hipótese que o Código Penal não regula, que são os reincidentes condenados a uma pena igual ou inferior a 4. Se você ler o Código Penal, na linha B, a linha B nega o regime semiaberto apenas para o reincidente condenado a uma pena entre 4, superior a 4 e até 8. O Código Penal, na sua literalidade, não nega o semiaberto ao reincidente em qualquer hipótese. Nós temos a figura do reincidente condenado a uma pena igual ou inferior a 4 anos que não está no Código. Procura ele aí, no Código Penal, no artigo 33, parágrafo 2º. Não tem. Então, para solucionar essa lacuna, veio o STJ e editou a súmula 269. Olha, se ele for reincidente, é possível colocar ele no semiaberto. Se ele for condenado a uma pena igual ou inferior a 4 anos, que é justamente aquela hipótese que o Código Penal não regula, desde que favoráveis às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Lembra que eu disse para vocês o que é importante para fixar o regime? Primariedade ou reincidência, quantidade da pena e as circunstâncias judiciais. Olha elas aqui aparecendo. Então, se o condenado for reincidente condenado a uma pena igual ou inferior a 4 anos, o que vai definir se ele vai para o regime fechado ou semiaberto são as circunstâncias judiciais. Então, essa é a hipótese não regulada pelo Código Penal. Condenados reincidentes a uma pena igual ou inferior a 4 anos. Diz a súmula 269 do STJ que é possível colocar esse apenado no semiaberto desde que favoráveis às circunstâncias judiciais. Eu até coloquei aqui para vocês uma pergunta. O réu reincidente condenado a uma pena de reclusão, qual é o regime adequado? Essa é a inteligência da súmula, tá? Da súmula.
de que, sendo reincidente, o regime inicial deve ser preferencialmente o semiaberto e não o fechado. A exigência da primariedade para admissão do semiaberto somente se coloca quando a pena aplicada for superior a 4 e inferior a 8. Sendo a pena igual ou inferior a 4 anos, o condenado reincidente, a linha C do parágrafo 3º impede apenas que seja estabelecido o regime inicial aberto. Então, qual é o raciocínio feito pela doutrina? Aqui eu posso colocar o professor Bittencourt, Fernando Galvão e o professor Paulo César Busato. Eles afirmam o seguinte, olha, como o Código Penal proíbe para o reincidente apenas o regime aberto e não fala nada em relação ao condenado reincidente a uma pena de até 4 anos, a preferência é que se coloque ele no semiaberto, salvo se desfavoráveis às circunstâncias judiciais do artigo 59. Então, isso é o que diz a doutrina majoritária, é uma interpretação pró-réu, uma interpretação mais benéfica, levando em consideração, inclusive, o caput de que a pena deve ser cumprida de uma forma progressiva. Então, a doutrina afirma que a inteligência da súmula é, na regra, ele vai para o semiaberto, salvo se desfavoráveis às circunstâncias judiciais. Agora, essa não é a posição unânime na doutrina. O professor Kleber Masson diz que o reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada. Essa é uma posição, inclusive, majoritária na jurisprudência. Cuidado com prova Sebrasp. E uma posição, me parece que um pouco reducionista do problema, né? Porque há, de fato, uma lacuna no próprio Código Penal com relação a esse indivíduo que é reincidente, mas é condenado a uma pena de até 4 anos. Para o Kleber Masson, é reincidente? Não importa, vai para o fechado. O problema é que a linha B do parágrafo 2º não proíbe o semiaberto para todo e qualquer reincidente. Proíbe o semiaberto apenas para os reincidentes condenados a uma pena superior a 4 até 8. Esse, nós inclusive no início da aula colocamos lá no fechado, beleza, isso nós concordamos. O que eu e a doutrina majoritária não concordamos? É essa ideia de que todo e qualquer reincidente tem que ir para o fechado. Inclusive, não é essa a inteligência da súmula 269, mas de toda forma essa é a posição do professor Kleber Masson. Tá bom? E nós temos também a hipótese de, mesmo se adequando a essas faixas, mesmo se o indivíduo for primário condenado a uma pena de até 4 anos ou primário e condenado a uma pena superior a 4 e até 8, o que seria respectivamente a aplicação do regime aberto e semiaberto, o parágrafo 3º diz que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios do artigo 59, ou seja, poderá o juiz fixar regime mais grave se desfavorável o artigo 59. E aí, em razão dessa regra, dessa possibilidade de, mesmo
para o primário, a aplicação de um regime mais grave, surgem algumas súmulas importantes, porque os juízes, não raras vezes, se valiam de argumentos genéricos e abstratos relacionados a próprios elementos do tipo penal para colocar o indivíduo num regime mais grave. Como, por exemplo, o crime de roubo é um crime muito ruim para a sociedade, é um crime que é muito grave porque tem emprego de arma. O que veio a jurisprudência? Colocar uma pá de cal nessa interpretação errônea do parágrafo 3º. Súmula 718 despenca em prova: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Ou seja, o indivíduo teria condições na hipótese de iniciar o cumprimento no aberto, e aí o juiz tira do aberto e coloca no semiaberto em razão da gravidade em abstrato do delito. Foi esse exemplo do roubo que eu disse, que foi muito utilizado e é utilizado até hoje. Eu faço muito recurso de juiz que tira o réu do aberto, coloca no semiaberto por conta disso, tira do semiaberto, coloca no aberto por conta disso também. Tá? Então, súmula 718, muito importante. Súmula 440 do STJ, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento do regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade em abstrata do delito. Isso porque, se ele já fixou a pena no mínimo, é porque considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais. Se favoráveis às circunstâncias judiciais, ele não pode tirar do regime indicado pelo Código Penal. Ele precisaria de circunstâncias desfavoráveis. E súmula 719, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea, ou seja, motivação concreta. Um outro ponto também importante para a gente trazer aqui na nossa aula é que a doutrina afirma o seguinte: a análise dessas circunstâncias judiciais para tirar o indivíduo do regime prisional mais benéfico e colocar num regime mais grave, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Então o próprio STJ tem precedente afirmando que uma circunstância judicial desfavorável não é suficiente, em alguns casos, para aplicar um regime prisional mais grave. Já vi precedentes em que o STJ reforma condenações mantendo um regime mais benéfico quando o indivíduo tem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agora, não dá para fazer uma matemática. Se for mais de duas, tem que mudar o regime. Se tiver até uma ou até duas, tem que manter um regime mais benéfico. O que a doutrina fala e o que o STJ endossa é que a análise dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ela é qualitativa e não quantitativa. Tá ok? Bom, agora, uma exceção a isso tudo, que eu quero que vocês anotem no finalzinho da nossa aula, é a possibilidade do reincidente ficar no regime aberto. Porque a exceção que nós tínhamos até então era a possibilidade do reincidente no semiaberto, por conta da súmula 269, que a gente acabou de estudar. Então eu tenho uma exceção aqui que quebra toda a regra de fixação de regime estabelecida pela doutrina, pela jurisprudência e pelo Código Penal, que não traz essa hipótese, que é a possibilidade do reincidente ir para o regime aberto quando o juiz reconhecer a insignificância, mas entender que a absolvição, porque a insignificância, até onde eu li, ela é uma hipótese de exclusão da tipicidade material,
a jurisprudência brasileira, sobretudo o Supremo, vem dando uma outra natureza jurídica para o princípio da insignificância, natureza jurídica de panaceia, resolve tudo. Então, a primeira turma do Supremo, são dois julgados importantes sobre insignificância da primeira turma do Supremo. Esse que admite a aplicação do regime aberto ao reincidente e um outro julgado também da primeira turma que admite a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos na hipótese do reincidente específico, que é também uma vedação lá do artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. Então, são essas duas exceções às regras legais estabelecidas pela primeira turma do Supremo. Na nossa exceção aqui, que nos cabe na aula de hoje, nós temos essa possibilidade, colocar o reincidente no regime aberto, quando, reconhecida a insignificância, o juiz entender que a absolvição é penal ou socialmente indesejável. Marcelo, o que é uma absolvição penal ou socialmente indesejável? Eu não faço ideia do que é essa desgraça de argumento. Eu não faço ideia. Não sei o que realmente eles quiseram dizer com isso. Mas é uma possibilidade para colocar o reincidente no aberto. Então eu vou fechar a nossa aula fazendo uma mini revisão das regras que a gente estudou. Quem deve iniciar o cumprimento da pena no fechado? Aqueles condenados a uma pena superior a 8 anos de reclusão, sejam eles reincidentes ou não, porque nessa hipótese não analisamos a condição subjetiva do apenado, e os reincidentes condenados a uma pena superior a 4 e até 8. Esses estarão no fechado. Quem vai para o semiaberto? Vai para o semiaberto. Eu estou falando de reclusão, e aí a gente vai adaptar para detenção. Vai para o semiaberto o não reincidente condenado a uma pena superior a 4 até 8 e o reincidente condenado a uma pena de até 4 anos, salvo se desfavoráveis às circunstâncias judiciais. É a súmula 269, porque essa é uma hipótese que não é regulada pelo Código Penal. Quem fica no aberto? Olha, ficam no aberto os condenados não reincidentes a uma pena de até 4 anos. E o condenado reincidente, quando reconhecida a insignificância, e essa se mostrar penal ou socialmente indesejável. Primeira turma do Supremo, nesse caso é possível colocar o reincidente no regime aberto. Tudo bem? Lembrando, a análise dessas circunstâncias judiciais, se são favoráveis ou não, para a análise da fixação do regime, é um juízo de valor qualitativo e não quantitativo. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Leiam as súmulas, leiam o Código Penal, porque sem essa leitura, aí que não tem jeito mesmo. Tá bom? Grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.